Em um cenário cervejeiro em constante mudança, lançamentos semanais, dominado por poucos estilos de cerveja, um beer hunter busca continuamente redescobrir sabores, aromas e experiências. Para isso, ele roda o mundo cervejeiro, degustando estilos, expandindo seu paladar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. E sua jornada está retratada nessa série, Estilos Esquecidos. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. E hoje, novamente, há muitos pedidos, é mais um episódio dessa série, a série Estilos Esquecidos. Uma série que a gente resgata um pouco da história da cerveja e alguns estilos que passaram pelo mundo, tiveram a sua importância, mas hoje em dia estão praticamente mortos. Resta a nós, cervejeiros caseiros, reviver esses sabores, esses aromas e toda essa história maravilhosa da cerveja. Então, já sabe, né? Esse tipo de vídeo é longo, dá trabalho, então faça o seguinte, pega uma breja, senta bonitinho, vamos acompanhar o vídeo. É um pouco longo, mas vale muito a pena a gente estudar junto a história da cerveja e para quando a gente for fazer esse tipo de receita, de estilo, vai ficar muito mais fácil porque a gente vai entender a mentalidade por trás. A gente vai fazer de um jeito bem legal. Então, deixa o like da confiança, porque tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado e de todo o panorama geral da história dessa maravilhosa forma de se fazer lagers. As primeiras lagers, você deve estar sabendo já, as primeiras lagers surgiram no começo do século XIX, ou seja, ali em 1800 e pouco, lá na Bavária, Alemanha, mas basicamente Alemanha. Os cervejeiros começaram a explorar tanto essa levedura diferente, que se comportava de uma maneira diferente, e também as técnicas de você fazer cerveja numa baixa temperatura e também armazenar ela durante períodos longos numa temperatura muito baixa. Eles foram explorando, era tudo novidade e tudo bem diferente da forma como eles faziam as ales tradicionalmente no mundo inteiro. Nesse espírito de exploração e testes, tal, coisa que a gente meio que lembra hoje em dia, a gente explorando novas cepas de levedura e novas técnicas, tal, toda essa agitação tal que estava acontecendo lá, lembra um pouco do que está acontecendo hoje em dia, né? Mas de qualquer forma, vale ressaltar 3 cervejeiros que deixaram a sua marca na história, que ajudaram basicamente a construir 3 estilos diferentes de cerveja, 3 lagers relativamente diferentes uma das outras, que carregam muito da história e da região que eles produziram, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou citar eles porque a gente já vai para os Estados Unidos daqui a pouquinho. Então a gente vai falar do eu vou matar o nome dos caras, né? É do Gabriel Sedlmayr, é um alemão aí, lá da cervejaria Spaten de Munique. Então, ele, junto com outro amiguinho dele, que eles ficaram brother mesmo, o Anton Dreyer, lá da Áustria, esses 2 brothers, eles começaram a explorar tanto a questão das lagers e também o método de produção dos ingleses, que eles já estavam com os maltes claros, eles já estavam fazendo umas pale ales, e daí uniram as duas coisas. Olha que interessante. O Gabriel, ele começou a maltear também, fazer uns maltes mais claros, como os ingleses já estavam fazendo, e brincando com a levedura lager. O Dreyer também. Nisso surgiu a Pale Lager, né, da Alemanha, né, basicamente a Munich Helles, que ele utilizou os maltes claros, o malte Munich, que ele desenvolveu isso daí, enfim, foi desenvolvendo isso daí. E o Dreyer lá fez a Viena Lager. Isso trouxe à tona essas lagers claras. E daí um outro carinha que pegou todo esse movimento e tal, um alemão que foi contratado lá pro pessoal da República Tcheca. Ele pegou essa levedura, esse método de malteação de maltes bem claros, de calor indireto, e foi lá, ele produziu a primeira Bohemian Pilsner, a primeira Pilsen, lá na cidade de Pilsen. Esse é o Joseph Grohl. Então, 3 cervejeiros foda que já estavam explorando essa questão da lager, tal, já tava esse negócio, e tava todo mundo se apaixonando por essa cerveja clara, bonita, né, seca, com textura diferente, que não era aquelas ale velha, feia,
marrom, e isso tudo já estava causando uma revolução muito grande. Beleza, a gente está falando de 1840, 41, 42, já estava essa loucura. Nessa época, também já estava tendo uma onda migratória muito grande dos alemães. Eles estavam, muita gente debandando da Alemanha, não estava tão legal ficar lá. Muitos alemães foram para os Estados Unidos, América do Sul, até para a China. E você sabe que onde vai alemão, vai cerveja, porque eles adoram e também eles levam a cervejaria praticamente, levam todos os costumes juntos. Então, nessas debandadas de alemão surgiu muita cervejaria nos Estados Unidos, no México e também até umas na China, cara. Um dia a gente tem que contar essa história do alemão na China que, né, começou a produção de cerveja na China. Olha que maravilha, que loucura. Nessa leva de alemão cervejeiro para os Estados Unidos, veio outro carinha também, que é o John Wagner, que ele foi lá para Filadélfia, ali no nordeste dos Estados Unidos. E ele também trouxe a levedurinha Lager no bolso, com várias ideias para fazer Lager, essa cerveja fantástica, diferente, novidade no mundo, que estava fazendo um sucesso grande na Europa e ele queria produzir nos Estados Unidos. E de fato, ele fez a primeira Lager do continente americano. Ele tinha uma produção muito pequena, ele, na verdade era um cervejeiro caseiro. Ele não fazia tanta cerveja assim, a produção era muito pequenininha e tal, acabou não vingando, não virou uma cervejaria muito grande. Mas é datado como o cervejeiro fazer uma lager no continente americano, olha que legal. Beleza, parece muito simples, só trouxe a levedura e começou. Mas não era muito bem assim, como a gente já estava falando um pouco na história da California Lager, os cervejeiros se depararam com um cenário um pouco diferente. Primeiro, as matérias-primas. Não tinha aquele malte maravilhoso, fantástico, que já estavam sendo produzidos lá na Europa, na Alemanha, Boêmia, na Bavária. Não tinha toda aquela técnica e tal. E também, a cevada era diferente. Tradicionalmente, o pessoal estava usando o two-row, que é a cevada de 2 fileiras. Vai ter a fotinho, vocês vão poder ver qual que é a diferença da de 2 fileiras e a de 6 fileiras. São espécies diferentes de cevada. Tem características diferentes. Mas o que dava para plantar lá nos Estados Unidos, o que estava rolando e tinha uma produção até que razoável, era o 6-row. O problema desse 6-row não é são vários. A diferença, essa versão da cevada, ele tem um alto teor de proteína. Ou seja, fazer mostura com isso já não é tão legal e gera uma turbidez muito grande. Ele tem pouco amido. Não vai ter um rendimento tão legal como os alemães já estavam tendo lá com os maltes continentais. Ele tem também uma casca muito grossa. Então a casca grossa lá dentro tem pouca coisa, não rende. E também essa casca grossa traz um sabor meio adstringente para a cerveja. Então era um cenário meio complicado. Doido para fazer cerveja, querendo montar cervejaria, querendo fazer. Chegava lá e não tinha nada. Não tinha nada do jeito que eles estavam acostumados a fazer com os ingredientes. E daí veio as adaptações, as gambiarra. Literalmente. Esse estilo de lager feita nos Estados Unidos foi uma gambiarrazinha. Qual que foi a solução? Você utilizar adjuntos, ou seja, outros grãos, sem ser malte de cevada, para ajudar nesse processo. Você precisava um pouco, primeiro, melhorar esse rendimento, que estava muito baixo, a fonte de amido era muito ruim, e também você precisava dar uma suavizada, porque o sabor não ficava tão legal se você só usasse o 6-row lá. Então, esses cervejeiros alemães, eles já começaram a pensar nisso, de você utilizar o milho que já estava lá, que tinha uma produção muito grande, era bem fácil de encontrar e poder utilizar. E ele trazia algumas vantagens. Primeiro, ele ajudava a cerveja a ficar com uma cor um pouco mais clara, para também já lembrar aquelas lagers que estavam rolando lá na Europa. Ele dava uma suavizada nessa astringência, já ficava mais bacana, tal, trazia uma secura, uma textura mais limpa, ajudava na turbidez, né? Ou seja, ele clarificava melhor se você usasse o milho. Cara, só era vantagem. Era isso ou não fazer? Fazer as cervejas do jeito que já estavam sendo feitas ali. E não, eles queriam fazer uma versão da hora das lagers que eles estavam acostumados na casa deles. Então eles foram adaptando. Também tem outra questão com relação aos lúpulos, né? Eles tiveram que usar os americanos, assim. Eles continuavam importando alguns lúpulos de aroma da Alemanha, porque eles achavam fundamental ter esse tipo de adição e principalmente aqueles aromas de lúpulos nobres. O lúpulo que estava nos Estados Unidos ali, eles usavam basicamente para amargor, não tinha muito
fazer. Então, beleza, amargor, lúpulo americano e tal. Não era lúpulo americano que a gente está acostumado hoje em dia. A gente está falando dos lúpulos old school. Cluster, Willamette, Mountain Hood. Os lúpulos que hoje em dia não tem muito prestígio. Mas beleza, e deram jeito, adaptaram. O legal também que essas adições de milho, que a gente está falando ali, em torno de 20% na receita. Para ajudar nessa conversão, para ajudar suavizar um pouco. Ninguém está falando de fazer lager de 50% de milho, como é feito aí em muito lugar. Esse milho, ele ajudava a dar um adocicado, um sabor adocicadinho e tal, que trazia um maltado, trazia um residual legal para a cerveja e mascarava os problemas do two row. Então, o que eles fizeram? No geral, no final, o que você tinha de cerveja? Você tinha essa pre-prohibition lager, uma lager antes da época da proibição. Já vamos explicar o que é isso. Que era basicamente uma Pilsen europeia. Ela tinha o amargor de uma Pilsen alemã, de uma German Pilsen, uma Helles. Tinha aquele amargor bacana, aqueles 30 IBU, basicamente, só para você entender. E tinha a questão um pouco maltada de uma Bohemian Pilsner. E fora a questão dos lúpulos americanos, tal, que traz um perfil um pouquinho diferente. E aí você tem as lagers, as primeiras lagers feitas lá nos Estados Unidos, que já meio que foi se separando. É inspirado nisso, inspirado naquilo, mas já é outro estilo, já é outro tipo de breja. É parecido, é legal, tem sua história, mas já é diferente. Nessa forma de fazer tal, já as lagers começaram a dominar. Os Estados Unidos também começou a rivalizar com as ales, que o pessoal já produzia faz muitos, mais de 100 e tantos anos, já fazia ale. Mas aí chegou para valer, chegou de vez essa nova moda dessas lagers. Caiu no gosto do povo e daí foi firme e forte até chegar na fatídica Prohibition, a lei seca americana. Que daí, negão? Puta, esse aí é um capítulo à parte da história da cerveja e da história do mundo. Porque, foi lá nos Estados Unidos, o que tem a ver com o resto, com a cerveja? Cara, tem muito a ver. As coisas que aconteceram e principalmente o que aconteceu depois ajudou a definir a cerveja que você toma hoje no boteco. Não é pouca coisa. Acho que se vocês quiserem a gente faz. A gente pega um episódio só para falar sobre isso. Porque, o que aconteceu nessa época? Numa cartada, numa canetada, claro que não foi tão rápido assim, não foi tão simples. Numa canetada, ali em 1920, estava proibido a produção, a venda e a distribuição de toda e qualquer bebida alcoólica. Bom, é isso. Vou ter aqui com a minha cervejaria e tal. Você abre o jornal, Prohibition. Acabou, negão. Se você continuar, neguinho vai chegar, a polícia vai chegar com um machado aí, vai quebrar todos os seus barris. Vai acabar com tudo, você não pode, você vai ser preso. É um capítulo bem complexo, não é tão simples assim. Se você quiser, tem um documentário no Netflix que é bem legal, eu estava assistindo, que chama Prohibition também, que explica como é que fomos parar nessa maluquice do governo falar: você não pode fazer cerveja, você não pode fazer uísque, você não pode transportar isso. Ajuda a entender um pouco da história da bebida e nós como sociedade. Mas de fato durou apenas 13 anos. Quer dizer, apenas 13 anos sem tomar uma? Daí é complicado. Claro que apesar de ter toda essa proibição e tal, não acabou com o consumo. Diminuiu bastante, claro, mas não acabou com o consumo. E por outro lado também deu uns grandes problemas, né? Porque aumentou demais o comércio ilegal, o mercado ilegal de bebidas, principalmente de destilados, que compensavam mais, né? Enfim, traz um barril de cerveja, você traz um barril de uísque. Quem que faz mais dinheiro, né? E vinha muita coisa do Canadá, e nessa época surgiram os grandes gangsters que você está acostumado a ouvir falar, o Al Capone sendo um dos principais. E todo esse comércio ilegal trouxe muita riqueza. A gente está falando hoje do estilo das lagers antes dessa proibição, porque depois, quer dizer, durante a proibição, a produção basicamente acabou, né? Poucas cervejarias conseguiram se adaptar, no sentido que, em vez de fazer cerveja, fazer essas bebidas, estavam fazendo refrigerante, fazendo suco, outras bebidas não alcoólicas, mas a grande maioria quebrou, fechou, vendeu
foi fazer outras coisas e já era. São pouquíssimas cervejeiras que conseguiram sobreviver essa época e quando acabou a lei seca, voltaram à sua produção, tal, mas daí o paladar já tinha mudado muito do americano, tal, e daí as lagers mudaram bastante, mas acho que vale a pena a gente pegar um dia e falar sobre essa época e também dos speakeasies, dos bares clandestinos e todo o transporte legal de bebida que é bem interessante. Esse é mais ou menos o panorama geral da história das lagers antes da proibição, antes de 1920, que elas trazem muita informação, trazem um perfil diferente do que a gente está acostumado com as lagers de boteco, mas essas lagers do período de pré-proibição eram as lagers de boteco em um dado ponto da história, olha só. Eram as lagers que você tomava e pagava barato e, enfim, era breja do dia a dia. Hoje a gente vai explorar isso. Falei bastante, vamos respirar um pouquinho. Vou trazer a breja aqui, a nossa Pré-Prohibition Lager, e a gente vai explicando os detalhes da abraçagem, como é que a gente fez e tal, para dar dicas para você reproduzir ela na sua casa e depois reassistir esse vídeo e tomar junto comigo, beleza? Então vamos lá pro copo e a gente já volta para explicar como é que a gente faz essa belezinha. Wanted, Dead or Alive, a gente tá falando dessa época que é praticamente o Velho Oeste, só que a gente tava na outra costa. Olha que bacana esse rótulo da nossa Pré-Prohibition Lager, desse período, né, do Bang Bang. Bem legal e, cara, dessa vez eu fiz o rótulo pequenininho para a nossa PET pequenininha de 350ml e daí ficou mais tchutchuquinha ainda. E, cara, você sabe, esse rótulo e qualquer outro que você precisar para sua cerveja, faz com a agência do cervejeiro. Serviço profissional, rótulo autoadesivo, de alta qualidade, ó. Fica lindo, fácil de colar. Pode ser PET, pode ser vidro, pode ser growler, pode ser o que você quiser. Tem link na descrição, fala com eles, eu tenho certeza que você vai gostar do seu resultado e a sua cerveja vai agradecer porque ela vai ficar bonita e não vai ficar andando pelada por aí. Bora pro copo tomar essa lager raiz, lager das antigas. Boniteza, mano. Tá aqui. Eu vou dar uma limpada no copo. Amarelinho palha, aquela corzinha de lager mesmo. Ela tem uma leve turbidez, mas ok. Tá bonita, hein? Carinha convidativa. Vamos ver como é que ficou, a gente já explica a receita. Aroma bem limpo, bem de lager, né? Neutro. Tem um pouquinho adocicado. O lúpulo tá bem sutil, um pouquinho só de aroma, né? Um pouco herbal, um toque um pouquinho frutado. Mas bem neutro, bem neutro. Saúde. Ah, olha, caramba. Amargor bem gostoso, bem presente. Lembra uma German Pils nessa pegada bem... Um amargor intenso, mas equilibrado. Uma lager que, apesar de amarga, é muito gostosa de tomar, fácil de tomar. Ela tem um saborzinho residual adocicado por conta do milho. Mas não tem aroma de milho nem nada. Final bem seco, limpo. Isso aqui é para tomar de balde. Isso aqui vale a pena, né, fazer até contrabando durante a lei seca. De tão gostoso que é, pô. Então vamos entrar em detalhes. Como você pode fazer uma dessa em casa? Na abraçagem, a base dela, a gente vai utilizar malte Pilsen. 75% de malte Pilsen. Eu não vou usar o Two Row porque não precisa. Passar nervoso à toa não precisa. Primeiro que é difícil de você encontrar esse malte, porque ninguém mais utiliza, é um negócio só se você quiser ser muito raiz mesmo, tá? Mas eu confesso que é difícil de você encontrar aqui no Brasil, em tudo quanto é lugar, que é um tipo de cevada que o pessoal não planta hoje em dia, tá? Tem outros que trazem melhores resultados. Então, malte Pilsen, não tem problema. A gente de fato vai utilizar flocos de milho, 25%, é bastante coisa até. Então, ele pode dar uns probleminhas ali na sua mostura e tal. É basicamente uma farinha de milho, né? Tem o flocão que você pode pegar no mercado e tal, mas a quantidade é tão grande que pode não ser tão fácil ali. A gente utilizou o cesto de inox, que ajuda, porque ele é muito poroso, não vai entupir, mas ele vai devagarzinho. E a gente vai fazer a mostura a 65 graus, ali bem baixinha,
durante 1h30 para secar o máximo possível, deixar ela bem seca e leve, tá? Essa é a ideia. Deixa 1h30 lá, vai passear, vai dar um rolê, que a coisa acontece querendo você ou não. E na fervura, aqui a gente vai só com lúpulo americano mesmo. A gente vai com Columbus para amargor e um classicão, Willamette. Eu nunca tinha usado bastante esse lúpulo, então aqui vai ser legal a gente socar, usar bastante. A gente faz uma adição a 30 minutos, a 15 minutos e a 0. Então, para pegar bastante desse lúpulo e trazer bastante característica. E a ideia é que ela tenha os seus 27, 30 IBU. Comparado com uma lager de boteco, pilsenzinha de boteco, ela é 3 vezes mais amarga. Mas é 3 vezes mais amarga que vai dar nó na sua garganta? Não, é gostosa, é de boa, é amargor necessário. A gente vai resfriar esse mosto depois da fervura, resfria bonitinho, e daí a gente vai fazer a fermentação novamente no barril, fermentação under pressure, fermentação sob pressão, que é um jeito mas muito legal e fácil de fazer lager, porque você não precisa ficar controlando caxiasmente a temperatura da fermentação. A pressão ajuda a inibir que a levedura fique muito doida e produza compostos indesejados. Então é um jeito legal, fácil de fazer lager. Nossa, parece um monte de coisa, tem expanding valve, tem um barril. Cara, é ridículo, é jogar lá dentro, pressurizar e deixar. E a gente vai fermentar em alta temperatura, por uma lager principalmente. A gente vai fermentar a 22 graus. Então, caramba, a expanding valve segura muito da bucha. Isso que é legal, cara. Enfim, você pode fazer do método mais tradicional a 12 graus durante 2 semanas. Eu fiz dessa forma e ficou legal. Só que tem uma coisa, a gente vai fazer uma lager, tá? Eu tô com a levedura. Em tese deveria fazer um starter, mas daí a gente vai fazer um starter, que é o starter 3.0, que é o starter de preguiçoso. A gente já fez o starter de pobre, o starter de pobre 2.0, agora basicamente eu estou fazendo só o starter de preguiçoso. Durante a mostura, você tira uma canequinha ali, que dê mais ou menos 1 litro de mosto. Se precisar diluir um pouco em água, é legal para completar, para não ficar muito denso. Você tira uma canequinha, ferve ali 2, 3 minutinhos e depois você resfria. Resfriou, pau, na jarrinha mesmo, na leiteira. Você hidrata a levedura e joga lá. E deixa ele se multiplicando, não tem stir plate, não tem nada, deixa. Toca a sua abraçagem. Olha que starter de preguiçoso, você não fez nada. Porque quem tem que fazer alguma coisa é a levedura. Enfim, é um starter mais para dar vitalidade para a levedura, para ela voltar à vida e tá pronta para o jogo que vai começar, que é a fermentação. Tem que parar de ficar só pensando em número e bilhões de leveduras, células, tal. Tem que pensar em levedura fresca, saudável, com vitalidade, isso mais importa. Daí você manda pro fermentador, faz a inoculação e fermenta. Ok, nessa temperatura e pressão e tal, a fermentação ocorre bem rápido, isso que é fantástico, chega a assustar. E claro, depois você passa o barril para a geladeira, vai baixando a temperatura, a lama, tudo vai decantando, você vai expurgando. Você vai expurgando com a piquenique ou até na mesma torneira, porque a cerveja já sai carbonatada. Olha que maravilha, já sai carbonatada do barril. Então você vai purgando para limpar. Aí você vê aqui, ó, ela limpou bem, velho, limpou bem. Claro que não tá translúcida, perfeita, maravilhosa, mas cara, já dá para ver do outro lado, tal, tá amarelo palha, tá bonitinha. Show de bola isso aqui, ó. Tá boniteza. Então você já limpou e já pode tomar. Isso que é legal, cara. Só que tem umas questões sobre essa leva, essa receita aqui, que é como a gente fez. Eu não estava esperando que o floco de milho desse um rendimento tão alto quanto ele deu. E foi muito alto. A gente estava planejando fazer uma lager de 5.5, 5.6. Então, só que essa aqui tem 7%. É uma Imperial Lager, Double Lager. A gente começou com uma OG de 1060. Teve um rendimento muito alto ali, porque converteu muito bem. Parabéns, milho, você é demais. E não era para ser tanto. Ok, ficou legal? Ficou.
só que ela tá um pouco alcoólica. Não dá pra perceber na hora que você tá tomando, nossa, que cerveja forte. Não, ela é seca, leve, disfarçadamente alcoólica. Mas a ideia é que ela fosse menos alcoólica, mais suave. Mas ela ficou com 7. Começou em 1060 e terminou em 1006. Ela secou tudo, que nem um demônio. Eu vou colocar na descrição a receita ajustada para que de fato seja uma lager que o pessoal tomava lá. Eles ficavam tomando lager de 7%. Eram umas coisas de 5%, 5,5%, tá? Então vai ter a versão ajustadinha, bonitinha, para não surpreender. Você tá tomando 3 pints, 4 pints, tá gostoso, tá de boa, de repente... Não consegue nem levantar, já apagou no meio do churrasco e nem chegou no parabéns ainda. Beleza? Cara, muito legal esse tipo de desafio que a gente se aprofundar e ir atrás de um estilo histórico, conhecer um pouco do panorama geral dos cervejeiros que desenvolveram ele, entrar na cabeça deles, fazer e depois provar algo que, claro, que não vai ser igual do que eles tomavam, obviamente não vai ser igual, mas dá para apreciar toda a história da cerveja e ter uma outra conexão com ela do que só ficar bebendo. Olha que bacana. E se você quiser também explorar estilos de cerveja, entrar nessa mentalidade que é super legal e saudável, ao mesmo tempo desenvolver suas receitas de cerveja baseado nessas coisas históricas, tal, que a gente passa aqui, o que você faz? Você vai em cursos.cervejafácil.com. Cara, tem o nosso curso fantástico de desenvolvimento de receita de cerveja. A gente vai te colocar no caminho certo para você pesquisar, explorar sabores, aromas, maltes, tal, para conseguir reproduzir na sua casa coisas que você não teria acesso, ou também reproduzir ou inventar coisas que ninguém pensou, receitas diferentes, misturar. Então é muito do que a gente passa nesse curso que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem link na descrição para tudo isso. Beleza, pessoal? É isso. É demorado, mas é muito legal o resultado desse tipo de vídeo. Ok? Deixa aí nos comentários os estilos que você quer ver nessa série. Dá bastante trabalho fazer, mas é bem legal. A gente vai batalhar o máximo para manter essa série, mais episódios, até o Netflix contratar nós, daí a gente faz 3 temporadas. Beleza? Um abraço e boas beijas.